Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal Onda Quântica. Quem vos fala é Selva Salerno. Hoje nós vamos trazer essa questão de Bashar e do duplo com a manifestação. Mas antes eu quero explicar por que eu decidi entrar nessa questão da espiritualidade. Eu sempre percebi que quando muita gente fala sobre essa questão, se imagina algo distante, místico demais, totalmente desconectado da realidade, esotérico, por aí vai. Mas ao longo da minha vida, principalmente desde 2017 para cá, estudando neurociência, comportamento humano, a questão da física, convivendo com terapeutas, pessoas, né, se tratando das suas crises, eu fui entendendo uma coisa. Grande parte do que chamamos de espiritualidade é, na verdade, comportamento humano. É percepção, é predição do cérebro, são processos que a ciência já descreve isso há décadas. E foi exatamente por isso que eu decidi criar um elo, essa playlist. Eu quero trazer de forma simples essa questão de por que isso está junto, né? Aquilo que eu mesma precisei aprender na prática. Como essas experiências que muita gente interpreta como sendo espirituais podem ser, na verdade, fenômenos relacionados à atenção, à interocepção, à memória, às fases do sono, estados alterados de consciência e até, por que não, reorganização neural, a tão chamada neuroplasticidade. Então, a primeira vez que eu me dei de conta disso foi quando percebi que vários momentos da minha vida, aqueles momentos de conexão, principalmente de insights, de intuição, de sonhos vívidos, da questão do duplo, né? A sensação de conexão profunda com ele, não era apenas magia. Era o meu cérebro funcionando, se conectando de um jeito muito brilhante para o qual ele foi feito para funcionar. E isso não diminui nada daquilo que as pessoas acreditam, muito pelo contrário, isso expande. Porque o que eu quero mostrar com base em autores como Damasio, Merzenich, Penrose, Dirac, Siddhartha Ribeiro, Marcus Haeckel, Barbara Fredrickson e por aí vai, como existem pontos de encontro extremamente bonitos entre a ciência e a espiritualidade. E que quando a gente entende esse encontro, a tua autoestima melhora, a tua clareza aumenta, a vida fica muito mais leve. E agora, sem delongas, vamos ao tópico que eu trago aqui, falando sobre o segredo que o Bashar, o duplo e a neurociência já sabem ao respeito do futuro, da sua manifestação, ok? Mas que fique claro por que eu decidi trazer essa playlist. Ontem, vendo um vídeo do Daryl Anka, que é o Bashar, né? Eu tive um estado daqueles que acontecem quando a ciência, a espiritualidade, comportamento, tudo resolvem conversar entre si. Eu percebi que a maior parte das pessoas que tentam manifestar alguma coisa, né? Elas querem manifestar, elas querem, né, trazer coisas boas, elas estão muito pressas no como. Como isso vai acontecer? Sempre o como o universo vai trazer, como o meu duplo vai trazer, como o Bashar vai trazer, se for o caso. E olha, eu mesmo já caí muitas vezes nessa armadilha. A verdade é que a gente adora imaginar formato exato do que a gente quer, que venha, obviamente. E veja bem, isso não é errado, porque não é errado você dar detalhes daquilo que você quer, isso está ok. Agora, como isso vai acontecer, aí já são outros 500. E aí começa aquela tal da novela interna, né? Vai vir por aqui, vai ser daquela pessoa, vai ser desse jeito, vai acontecer daquele momento, naquela hora, enfim. Só que quando nada vem do jeito como você quer, o formato que você impôs, que você inventou, você conclui então que não está funcionando. Mas na verdade não é isso. O problema não é o desejo em si, o problema é a resistência, é a rigidez do formato que você está colocando. E é aqui que entra o ponto bem divertido, né? O Bashar fala exatamente sobre isso. E o cérebro, obviamente, a neurociência confirma tudo isso também. Quando você quer manifestar, por exemplo, um relacionamento,
Muitas vezes você já imagina como essa pessoa tem que vir até você. O jeito do encontro, né? Quando, que horas, porque tudo você quer do teu formato. Quando você quer um trabalho novo, a mesma coisa. Você imagina que tem que vir de um convite específico, que tem que vir de uma pessoa específica. É quase como se você construísse um molde. E qualquer coisa fora desse molde, você descarta. E adivinha? O teu cérebro faz exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista científico ou neurocientífico, nós operamos por modelos preditivos. O cérebro ele cria um molde do que acha que está buscando. Se algo chega fora do momento, fora desse molde, ele não reconhece. Ele interpreta como irrelevante. Então, muitas vezes, você está diante, né, de uma oportunidade, a oportunidade talvez da sua vida, aquilo que você pediu, mas o seu cérebro não vê, não percebe. Literalmente, ele não vê mesmo. E aqui, Bashar, ele dá um fatality, né, de forma muito simples. Para manifestar, você não precisa controlar o como. Você precisa seguir o entusiasmo. Aquilo que te dá aquele brilho no teu olhar. Aquela excitação boa, aquele tesão por fazer aquela coisa, né? Aquela curiosidade genuína. Ele diz que o entusiasmo é a bússola da sua versão mais elevada do teu eu do futuro. E quando você segue essa bússola, esse norte, mesmo sem garantias, veja bem, sem garantias, mesmo sem um mapa, sem um caminho pré-definido, as coisas começam a aparecer. Agora, deixa eu traduzir isso para você pela neurociência, porque aí tudo vai ficar um pouco mais bonito. Quando você faz uma ação simbólica, mesmo que pequena, em direção àquilo que você deseja, você ativa mecanismos como, por exemplo, a imagética motora, a simulação neural, mapas sensorimotores e regulações emocionais. E aí entra Damasio, Merzenich e tantos outros pesquisadores que explicam isso. Não é de hoje, é de décadas, anos e anos de estudo. O cérebro, ele não diferencia a simulação vivida do que é real. Por exemplo, quando você vê um filme, você não sabe, o teu cérebro não sabe se é um filme ou se está acontecendo. Ou seja, quando você age em direção àquilo que você quer, mesmo sem saber como virá o resultado, o teu cérebro, ele entende que isso é importante. Ele reorganiza os caminhos e aumenta a capacidade de reconhecimento e começa a te mostrar possibilidades que antes passavam despercebidas. Na real, é o tal do seguir entusiasmado, do ponto de vista biológico, é basicamente seguir seus marcadores dopaminérgicos. A dopamina, ela não é felicidade. Porque eu estou feliz. Ela é relevância. É aquilo que é importante para você. E aquilo que você repete se torna parte de você. É a sua neurobiologia dizendo, continua por aqui, que isso é prioridade. Por isso que algumas coisas te deixam mais feliz, mais vivo, mais criativo. E veja bem, isso não é misticismo, isso não é mágica. É o teu cérebro apontando coerência com aquilo que você está se tornando. Porque a manifestação não é simplesmente algo que você toca, é aquilo que você se tornou. Agora, o ponto que eu mais gosto dentro de tudo isso são as sincronicidades. Bashar fala muito disso. E muita gente interpreta isso como algo sobrenatural. Mas quando eu digo, né, ou quando eu olho para dentro desta biologia, a explicação é muito inteligente e muito elegante. Atenção seletiva, predição cerebral e sentido. Quando você está alinhado com um objetivo, o teu cérebro ele conecta pontos que antes ele não percebia. Você percebe padrões de forma mais rápida, você identifica essas oportunidades que antes você não via. Você começa a ligar eventos na qual você não tinha nenhuma relação aparente, mas agora tem. Isso cria a sensação, veja bem, de coincidências significativas trazida por Jung. Não é magia,
é percepção afinada às associações que o teu cérebro faz. E quando ele diz, o corpo interpreta a energia antes da forma. Eu preciso rir, porque poeticamente é lindo, mas neurocientificamente faz total sentido. Interocepção, DMN, integração emocional. O corpo, entende, ele sente antes da linguagem reconhecida. É por isso que, às vezes, você não sabe explicar, mas você tem aqueles palpites. De vez em quando você tem esses insights, né? Você não sabe por quê, mas é por aquele lugar ali que você deve ir. Então, o que você precisa cuidar na manifestação, segundo o Bashar, e confirmado pela ciência, é o seguinte. Mas antes de eu te contar tudo isso, me dá um like, compartilha com quem precisa, né? Porque assim você pode ajudar outras pessoas a receberem este vídeo e, obviamente, você ajuda o meu canal. Bom, voltando aqui então, o que eu preciso entender para manifestar? Bom, primeiro, parar de tentar ou controlar o como, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, ok? Deixa o como para lá. Segundo, seguir o entusiasmo, né? Não a ansiedade, mas sim essa paixão por fazer aquilo que você quer. Terceiro, agir simbolicamente, porque isso treina o mapa neural, ou seja, você visualizar, sentir aquilo. Quarto, confiar nos pequenos sinais interiores, porque seu corpo percebe antes da sua mente entender. Interocepção. E quinto, liberar o cérebro para enxergar o que antes você não estava vendo e que sim está vindo na tua direção. Quando você faz isso, a manifestação não acontece porque você atrai algo mágico ou fora de si. Ela acontece porque você se torna alguém. Veja bem, alguém capaz de reconhecer, agir, perceber e receber. E abrindo um parênteses aqui, se você quer mudar, ajustar essa sua rota e acertar o alvo em 2026, então vem comigo para o Reset Neural, o código para acelerar o futuro e superar os seus medos. Se você quer entrar nessa, comenta, eu quero mudar, que eu te envio o convite e as informações, certo? E por hoje é só. Gratidão pela tua companhia. Um grande beijo. Ah, e não deixa de assistir, de me contar o que você acha desse vídeo que eu vou deixar aqui no final. Combinado? Beijos no coração, beijos na alma. Aloha e até o nosso próximo encontro. Fui.